Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas ao canal O Diário de uma Artesã. Eu sou a Sandra e hoje é mais um dos nossos vídeos da série Crochê do Zero, tá? Então eu tô com uma série de vídeos aqui no canal. O primeiro vídeo eu ensinei o básico necessário para você iniciar no crochê, que eu ensinei, eu mostrei para vocês como funciona a nossa agulha, qual linha escolher. E a gente fez as correntinhas. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer ponto baixo, pontos baixos, tá? Pontos altos e meio ponto alto. Então, você fazendo a correntinha, que é o que nós fizemos na aula anterior. Inclusive, se você não fez, eu vou deixar o link aqui para vocês. Já corre lá assistir. Aprende como faz correntinhas. Aí sim a gente continua para fazer o próximo passo, que é o ponto baixo, tá? Então, vai ser uma aula bem rápida, o melhor explicado possível, tá? Vou tentar explicar mais detalhado possível para vocês. Lembrando que se ficar qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu estou aqui de olho para responder vocês. É isso, espero que vocês gostem. Se você não é inscrito, não é inscrita, já se inscreve aí para me ajudar. Compartilha com alguém que você acha que queira também aprender. E vamos então ao nosso passo a passo. Como eu disse, na aula anterior nós fizemos as correntinhas, tá? Eu deixei a minha aqui já pronta. Então, depois que você treinou bastante como iniciar e como fazer correntinhas, o próximo passo que eu vou ensinar pra vocês é o ponto baixo. Praticamente todo o trabalho em crochê que a gente faz usa o ponto baixo, tá bom? Então, é muito importante a gente começar primeiro sabendo quais os pontos. Então, sem mais delongas, eu vou inserir aqui a minha agulha, tá? E eu vou ensinar vocês a fazer a partir de um trabalho reto, assim, e também de um trabalho circular. Na hora que eu for fazer, vocês vão entender, tá bom? Então, aqui eu já tenho uma quantidade de correntes. Para iniciar, olha só, já segurando a minha agulha, a minha linha aqui da maneira correta, tá? Para começar, eu vou contar uma corrente. Cada argolinha dessas daqui, ó, é uma corrente. Se você não sabe ainda como fazer a contagem, se você ainda se perde, cada argola dessa é uma corrente, tá bom? Então, para cada ponto, nós vamos usar apenas uma dessas. Eu vou contar, então, uma corrente, duas correntes. Na terceira, eu insiro a minha agulha desta maneira. Eu venho aqui por baixo do meu fio, vou laçar, agulha sempre virada para dentro. Puxei o meu fio, passo aqui por dentro. Fiquei com duas alcinhas na minha agulha. Eu vou puxar novamente, laçar minha linha aqui novamente. E eu vou tirar os dois pontos. Vou passar por dentro das duas alças. Ok? Então, aqui eu tenho um ponto baixo. Agora, você vai perguntar, Sandra, mas por que você pula duas correntes? Porque essas duas correntes, elas representam o primeiro ponto baixo, tá bom? É o meu primeiro ponto da carreira, é esses dois. Eu fiz duas para dar altura suficiente, para ficar mais ou menos igual, ok? Para fazer o próximo ponto, eu faço a mesma coisa. Eu vou na minha próxima corrente, percebam que nessa daqui, ó, já tem um passando por dentro. Então, eu vou na próxima, tá? Insiro a agulha, laço o meu fio desta maneira, agulha sempre virada pra dentro, ok? Puxo a minha linha, fiquei com duas alças na minha agulha. Eu vou lá novamente, laçar o meu fio, sempre com a agulha virada para dentro. Puxo o meu fio e tiro de dentro das duas argolas, ok?
Eu tenho, então, 2 pontos baixos. Vocês conseguem identificar? 1, ó, e 2. Cada ponto que a gente faz, eles fazem essa argolinha, ó, sempre uma argolinha dentro da outra, tá? Aí, eu vou no próximo e faço a mesma coisa. Desse jeito. Importante lembrar que para que o meu ponto corra aqui, ó, não pode estar muito tenso aqui o dedo, tá? Esse dedinho aqui, ó. Você segura a linha aqui por dentro, sem apertar muito. Vamos continuar. E aqui eu seguro sempre na pontinha do meu trabalho, olha, faço o ponto. Fiz o ponto. E eu mantenho o meu trabalho sempre aqui, ó, na beiradinha do meu dedo, tá? Então, o meu polegar vai estar segurando sempre na base da onde eu estou trabalhando para facilitar. No próximo. Ok. Façam dessa maneira quantas vezes for necessário até você ficar, até a hora que você sentir que você já consegue fazer tranquilamente, sem grande dificuldade, tá bom? Treina bastante. E outra coisa, gente, crochê é prática. No primeiro trabalho, dificilmente a gente vai conseguir, vamos dizer assim, a perfeição, tá? Então, precisa treinar, ter paciência e fazer bastante. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Olha só, esse aqui é um ponto super básico, tá? Onde você insere a agulha aqui na base, esse aqui é a base do nosso trabalho, puxa o nosso fio e tira todos de uma vez. Fica somente com essa linha aqui, ó, na agulha. Esse é o ponto baixo. Ok? Façam bastante. Desse jeito aqui. Então, quando você finalizar sua carreira, ela precisa estar desse jeito aqui, olha. Cada ponto dentro de uma argola, tá? E eu acho interessante também que vocês façam, por exemplo, se você fez 10 correntinhas, aí você subiu 2 aqui na lateral, né? E você faz mais 10 pontos baixos aqui em cima. Quando a gente faz contando, dificilmente a gente vai errar, ok? Finalizado, então, o ponto baixo, eu vou ensinar agora como que faz o ponto alto. Para fazer, então, o nosso ponto alto, eu vou começar do zerinho. Eu vou começar a fazer as correntinhas e fazer os pontos altos com vocês, então, tá bom? Eu vou pegar a minha linha, vou laçar aqui, ó. Fazer um nó inicial. Façam comigo. Eu vou fazer uma quantidade de pontos só para dar um exemplo para vocês, tá? Nós vamos fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz 10 correntinhas. Esse aqui é o comprimento que eu quero o meu trabalho. Agora, para subir os pontos altos, o primeiro ponto, a gente precisa subir de alguma maneira, não é? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas é a mesma quantidade, equivalente a um ponto alto. Então, um ponto alto equivale a 3 correntinhas,
ok? O primeiro ponto alto, fazer da seguinte maneira: eu laço a minha linha com a minha agulha desta maneira. Laçado, eu vou contar 1, 2, 3 correntinhas. Na quarta, eu vou inserir a minha agulha, aí eu volto lá novamente e puxo a minha linha aqui por dentro. Sempre vou puxar aqui por dentro. E a agulha sempre virada para baixo, para dentro, tá? Puxei a minha linha. Aí, eu fiquei, então, com 3 laçadinhas na minha agulha. Eu vou inserir a minha agulha novamente, vou puxar o meu fio e vou tirar ela por dentro de 2 dessas argolas. Por dentro de 2, ok? Aí, novamente, eu faço a mesma coisa. Vou lá, laço a minha linha novamente e tiro todas as minhas argolas. Esse aqui é um ponto alto, ok? Eu vou fazer novamente o próximo. Laço a minha linha desta maneira. A mão aqui, ó, sempre bem flexível pro meu ponto correr, para facilitar para vocês trabalharem, ok? Laçado, então, a minha linha, eu venho na minha próxima correntinha ou no meu próximo ponto de base, ok? Não no mesmo, só se for necessário. Mas aqui, no caso, a gente não precisa. Depois eu vou ensinar quando que a gente faz 2 no mesmo lugar. Eu inseri minha agulha, eu vou laçar a minha linha e vou ficar com 3 argolas. Costumo falar que é a regrinha do 3, 2, 1, porque eu tenho 3 argolas. Aí, na próxima, eu tiro aqui 2. Fiquei com 2. Aí, eu tiro novamente e fico com 1. Ok? Então, olha só, laço, insiro, tiro a minha linha, fico com 3. Aí, eu tiro, fico com 2, tiro, fico com 1 aqui na minha agulha. Tá bom? Então, vamos fazer comigo o próximo ponto. Insiro na minha próxima corrente aqui na base, puxo o meu fio, a minha linha. Fiquei com 3 laçadas. Puxo a minha linha, tiro 2 e fico com 2. Puxo a minha linha, tiro mais 2, fico só com 1. Para facilitar esse trabalho aqui, de passar, olha só, parece super tranquilo trabalhar com a minha linha aqui. Por quê? O meu fio aqui, eu tô segurando ele bem de leve, ó. Tá vendo aqui? Tá bem, ó. O meu dedo tá só segurando a minha linha aqui, pra ela não escapar, tá bom? Mas não tá apertado. Se tiver apertado, dificulta o seu trabalho. Vamos continuar. Eu vou fazer até o finalzinho desta carreira, ponto por ponto. Se você estiver tendo dificuldade, volta um pouquinho o vídeo, recomeça quantas vezes for necessário, até a hora que você estiver conseguindo fazer com mais facilidade, para aí sim a gente pular para a próxima etapa. Desta maneira aqui. Esse é o meu último, olha só. A minha última argolinha. Então, eu quero mostrar para vocês as características do meu ponto alto. Olha só, percebe que aqui ficou mais altinho e aqui mais baixinho? Porque aqui eu fiz com a minha linha mais frouxa, mais folgada. Aqui, ó, mais folgado e agulha bem de leve. É importante a mão tá sempre bem relaxada, tá, gente? E aqui, ó, com a mão mais tensa, ele fica mais apertado, mais fechadinho. Mas cada um desse aqui é um ponto alto. Para saber se o seu ponto tá certo, ele precisa estar desta maneira aqui, tá? E cada ponto
cada ponto em uma argolinha de corrente da carreira anterior, tá? Nós vamos, então, agora fazer a próxima parte do vídeo, que é o meio ponto alto. Para fazer, então, o meio ponto, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos pontos altos, tá? É meio ponto alto esse que a gente vai fazer a partir de agora. Então, eu vou novamente fazer 10 correntinhas. Então, para iniciar, eu faço uma laçada inicial. Tá parecendo repetitivo, mas eu tô fazendo assim para vocês aprenderem com a repetição, tá? Fiz a minha laçada inicial, vou fazer novamente 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prontinho. A largura do nosso trabalho está pronta. A quantidade de corrente define a largura do meu trabalho. Para subir e fazer a altura do nosso meio ponto alto, eu vou fazer 2 correntinhas, que é o equivalente a um meio ponto alto. Então, vou fazer 1, 2, aí eu vou laçar o meu fio, a minha linha aqui. Eu conto esses 2 correntes que a gente fez, então, 1, 2, insiro a minha agulha na terceira. Inseri a agulha, puxo o meu fio e eu vou ficar novamente com 3 argolas, igual ao ponto alto. Esse ponto é quase igual ao ponto alto, porém tem uma diferença. Eu fico com 3 argolas, aí eu laço o meu fio e eu tiro todas. Então, essa regrinha aqui é 3 argolas, 1 argola. 3 argolas, 1 argola. Como, Sandra? Assim. Laça o seu fio, insere aqui na próxima corrente, tira e fica 3 argolas, ok? Aí, eu vou tirar todas e ficar apenas com uma, dessa maneira, ó. Puxa por todas. Entenderam? Novamente, laça, vá na próxima corrente, insira sua agulha, puxa o seu fio, agulha sempre posicionada na posição correta, beleza? Ficamos com 3 argolas. Aí, eu venho aqui novamente, puxo o meu fio por todas as argolas, desta maneira. Esse aqui, então, é o meio ponto alto, ele é muito parecido com o ponto alto. O que difere ele é a quantidade que eu tiro aqui. No ponto alto, eu tiro 2 vezes. Nesse daqui, eu tiro tudo de uma vez. Então, façam aí até você ficar boa. Agora, o próximo passo é o seguinte: eu vou fazer aqui até o final da minha carreira. Carreira, gente, é a quantidade total aqui de pontos. Vou fazer até aqui. E eu vou ensinar vocês a subir para a próxima carreira, tá? Então, vou finalizar essa. Chegando aqui no último. O último é este, tá, gente? Nunca... Esse aqui, ó, é o nó inicial que a gente fez. No nó inicial, a gente não trabalha, tá? Senão ele desmancha, ele abre. Então, beleza. Então, eu fiz toda esta carreira. Vamos supor que isso aqui fosse um prédio, para vocês entenderem a definição de cada carreira. A gente precisa subir para o próximo andar, correto? Para fazer a próxima carreira, no qual a gente vai subir aqui, voltar para trás. Chegou aqui, a gente sobe e vai novamente. Então, trabalha desta maneira, quando você tá trabalhando reto,
dessa maneira aqui. Então, para subir, você faz igual nós fizemos aqui no início, 2 correntes. Então, 1, 2 correntes. Aí, você vira o seu trabalho desse jeito aqui. Laça o seu fio, tá? E faz o próximo ponto aqui. Aqui, ó. Nas 2 argolinhas. Entende? Aí, você puxa o seu fio. E, novamente, tira os 3. Assim. Laça a sua agulha, insere nas 2 argolinhas aqui, ó. Nessas 2, que é a próxima. Traz o seu fio aqui na laçadinha da agulha e tira os 3. Então, desta maneira, a gente fez o meio ponto alto, uma carreira, e aqui já é a próxima carreira. Então, toda vez que você quer subir e aumentar, você sobe. E para não ficar errado, você precisa contar. Por exemplo, se aqui eu tenho 10 meio ponto altos, na próxima precisa ter 10 meio ponto altos. Cada ponto que eu vou fazer aqui vai ficar em cima de um ponto aqui de baixo, sempre, tá bom? Então, é dessa maneira. Façam até você ficar confortável fazendo ponto, para aí sim a gente passar para a próxima etapa, ok? Então, esse foi o meio ponto alto. Finalizando, então, o nosso módulo de hoje, a gente fez, então, os pontos baixos, tá? Meio ponto alto e ponto alto. Treinem bastante aí, e eu aguardo vocês na próxima aula ensinando como fazer uma mistura de pontos, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui para vocês mais claro. Como fazer, por exemplo, a junção de pontos para uma peça assim, tá? Então, vou pensar uma aula bem legal, bem didática, que vocês possam entender, para a gente passar, então, para o nosso próximo passo. Eu aguardo vocês, um beijo e até a próxima aula.